havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida nesse dia. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sino das notificações, deixa seu like nesse vídeo e com certeza esse conteúdo vai abençoar mais e mais a sua vida. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o escrito de dívida que era contra nós e Cristo Jesus, com seu amor e o seu ato de misericórdia, se entregando na cruz do Calvário, rasgou esse escrito que era contra nós, que era contrário a nós. É importante que nós entendamos o contexto do que Paulo está falando aqui em Colossenses 2:14, porque Paulo está falando no contexto romano. E no contexto romano daquela época, é importante a gente entender que toda pessoa que era preso por algum crime naquela época, quando ele era posto na prisão, os crimes que aquele homem havia cometido eram escritos em um papel e era colocado na sua cela. Então, para cada crime que aquela pessoa tinha cometido, havia uma determinada quantidade de anos que aquela pessoa permaneceria preso. Findados os anos do crime que aquela pessoa cometeu, o responsável pela prisão ia até a cela da pessoa e ele riscava um dos crimes que a pessoa havia cometido. Se a pessoa só tivesse cometido um crime, depois que aquele homem riscasse aquele crime, aquela pessoa seria solta, porque a pena já havia sido paga e aquele homem podia voltar à liberdade, voltar à sociedade. Entretanto, se aquele homem tivesse mais de um crime, ele deveria ficar na prisão até que todos os seus crimes fossem riscados do papel. Ou seja, se ele tivesse 10 crimes, ele ficaria ali a quantidade de anos que cada crime exigia naquela época. Então o responsável da prisão ia lá, riscava o primeiro crime, aquele homem estava livre daquela culpa, e depois de mais uma quantidade de anos riscava o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, o quinto, até o 10º, e quando chegasse no 10º, aquele homem estava livre. Paulo usou o contexto romano daquela época para exemplificar o que Cristo fez na nossa vida, na existência da humanidade, porque a humanidade inteira estava aprisionada, estava presa pelos seus crimes, pelos seus pecados, e havia um escrito de dívida enorme que pesava contra nós, e nem de longe teríamos tempo, recursos e condições de pagar por todos os crimes que nós temos contra Deus, que nós temos contra as Escrituras. Então estávamos taxados a viver a vida inteira preso, enjaulado, engaiolado pelo pecado, condenado à morte eterna e a uma vida sem Deus. Porém, o que Paulo está dizendo é que Cristo Jesus, ele veio ao mundo, ele pegou esse escrito que era contrário a nós. Ele pegou esse escrito onde estavam todos os nossos crimes, todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, e gravou na cruz do Calvário quando lá subiu, quando foi posto nela. Então é importante nós entendermos nesse dia que Jesus, ele pagou o preço por nossa liberdade. Lá em Corinto,
A palavra de Deus diz que fomos comprados por bom preço de sangue Ele pagou. Ou seja, a sua morte na cruz não foi em vão. A sua morte na cruz teve significado. A sua morte na cruz foi para alcançar sua vida. Jesus subiu na cruz para rasgar o escrito, a cédula que era contrária a nós nas suas escrituras. É por isso que no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender isso. Em Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É importante que você, nesse dia, creia no poder de Deus para restaurar a sua vida, no poder de Deus para sarar suas feridas, no poder de Deus para salvar a tua existência. É importante que você creia nesse dia que Jesus de Nazaré, o Cristo da cruz do Calvário, aquele que subiu ao Gólgota, aquele que foi exposto naquela sexta-feira, que foi morto na cruz, que derramou a última gota do seu sangue, mas que no domingo ressuscitou. Ele fez tudo isso para te livrar, para me livrar, para nos livrar da jaula do pecado, para nos livrar dos crimes que nós mesmos havíamos praticado. Jesus nos libertou e nós devemos glorificar a Deus por isso. Que Deus abençoe sua vida e que esta palavra alcance você. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seu círculo pessoal. Deus abençoe.